Chegando diretamente aqui do palco dessa final. Uma ótima temporada pro Corinthians, porque o Corinthians, ele... É engraçado, mesmo conhecendo a minha história dentro do futebol, poucas pessoas naquele momento me estenderam as mãos. Foi um ano bem difícil para mim, para minha família. Mas hoje... Nesse vídeo você vai ver desabafos do Garro e do Dorival Júnior depois do jogo, além das falas de Felipe Melo e Denilson Show. Chegando diretamente aqui do palco dessa final da Copa do Brasil, Eric, meu parceiro, Richardson, boa noite. Uma final muito equilibrada, né? Quando passaram, né, as equipes para essa decisão, tanto o Corinthians quanto o Vasco, eu falava do equilíbrio, né? Aposta em quem? Cara, não dá. Tem favorito? Cara, não tem favorito. O primeiro jogo o Vasco joga melhor fora de casa, lá em São Paulo. O Vasco consegue ter um pouco mais de domínio do jogo. Aqui eu senti um nervosismo no início de partida e que era natural esse nervosismo das duas equipes, mas quando o Corinthians consegue fazer o segundo gol, eu acho que o Vasco sentiu esse segundo gol. Só agora na reta final, não sei, o Eric vai opinar, o Richarlison também, só agora na reta final que vai muito mais no desespero, na bola aérea, com o Verratti em campo, todos os atacantes, David e tudo mais, muito mais no desespero do que na organização. O Corinthians foi inteligente porque ele aumenta a estatura do time, tirou praticamente a linha de defesa ali, os laterais, tanto o Bidu quanto... tirou o Bidu, aliás, né, o lateral direito, colocou o lateral esquerdo, perdão, colocou um jogador mais alto, o João Pedro também, uma estatura boa ali do lado do André e do Gustavo, então ele acabou aumentando essa estatura, sabendo que a atitude do Vasco seria essa, a bola era dentro da área. Sonhei muito, este ano foi um ano bem difícil para mim, para minha família, mas hoje entendo que a vezes a vida faz passar por situações que uno acha que não vai sair, mas se você continua, se você acredita, se você entende que é um momento da vida, mas não é toda a vida, acho que Deus, al final, premia, e hoje é o que aconteceu. Deus premiou este grupo. Como falei recém aí, o ano foi difícil, mas o Corinthians é uma coisa incrível. O Corinthians, a gente desde o princípio do ano passado, começou a criar um grupo de homens, né? Não só de jogadores, de pessoas. Hoje todo o grupo dentro aí do vestiário, vibrando, em uma mesma sintonia. O CT, tem funcionários do CT aqui que é a primeira vez que viajam em avião e estão aqui com nós. Para mim, estou arrepiando de falar isso, porque para mim, o cara que faz o lanche para nós todo, o café de manhã todo dia, ele hoje está aqui. Ele tem a mesma felicidade que tem meu pai, que tem minha mãe. E ele é quem vê a gente sofrer dia a dia, né? Então... para mim isso é uma coisa incrível, ser campeão, mas não esquecer das pessoas que sempre estiveram com nós. Apoio realmente eu tive de poucas pessoas. É engraçado, mesmo conhecendo a minha história dentro do futebol, poucas pessoas naquele momento me estenderam as mãos. E eu só tenho a agradecer a essas pessoas que continuaram acreditando no meu trabalho, sem se importarem com o momento, com a situação, reconhecendo que antes de um profissional existe o lado humano de uma pessoa, e foi um momento muito pesado em todos os sentidos, e eu tinha aquilo internamente comigo que eu precisava dar uma resposta a mim mesmo. Por isso eu aceitei o convite do Corinthians, uma situação difícil, complicada como foi ao longo do ano. Ninguém tem ideia das dificuldades que nós tivemos, dos problemas que nós enfrentamos. Alguns poucos são comentados, outros muitos, graças a Deus, não saíram de dentro do CT. E com tudo isso nós conseguimos, passo a passo, caminharmos para uma campanha que, na minha concepção, é uma campanha histórica, mais uma vez, até porque nós fizemos uma campanha em 2010 com a equipe do Santos, onde em uma edição da Copa do Brasil, 39 gols, foi a edição que mais gols aconteceram, e dificilmente acontecerá uma outra edição. E, ao contrário, nessa foi a que menos gols nós sofremos, ganhando de todos os adversários fora dos nossos domínios. E mais uma vez, muitas contestações, mesmo as pessoas sabendo de tudo que havia se passado com o Corinthians ao longo de todo esse processo. Então, a todos aqueles que confiaram, que acreditaram, meu muito obrigado de coração. Aqueles que foram céticos, foram brincalhões, foram zombeteiros, infelizmente, eu só tenho que deixar aqui uma boa noite e um agradecimento, porque só nos motivou a crescermos, a melhorarmos e a buscarmos aí uma conquista como a de hoje, que venha valorizar todo o trabalho de uma comissão técnica, de uma diretoria e, acima de tudo, o reconhecimento pelo que o torcedor fez por todos nós. Rapaziada, o Corinthians campeão, comemoração lá. Mais uma vez, né, como foi há um tempo atrás aí, o Corinthians
Ganhou do Vasco também, nos pênaltis do Maracanã. E se o Vasco... a gente fica o si pra mim, o si, sabe? Ah, se o Vasco tivesse jogado igual jogou no final, teria sido campeão. Se não jogou. Então, Corinthians campeão. Parabéns ao Corinthians campeão. Uma temporada importante pro Corinthians. Foi uma ótima temporada pro Corinthians. Porque o Corinthians, ele vence o Campeonato Paulista contra o seu maior rival. Depois o Corinthians tira o seu maior rival na Copa do Brasil. Tira o Cruzeiro também, que era o aspirante ao título da Copa do Brasil. E consegue vencer o Vasco no Maracanã, diante de 70 mil pessoas. Isso não é pra qualquer um, não. Título importante, gigante para o Corinthians. Gigante que volta para Libertadores. Agora eu não posso deixar de enfatizar a importância de um treinador para a sua equipe, para o seu time. Nesse caso, Dorival Júnior. Parabéns, Dorival. Você é fera. Você e o seu staff. A importância que você tem para o futebol em geral, pro futebol brasileiro. Há pouco tempo saiu da seleção brasileira, foi campeão com o São Paulo, foi campeão com o Flamengo. É um dos maiores campeões que nós temos hoje na atualidade como treinador. Pegou um Corinthians que no percurso teve muitos percalços. E isso é verdade. Mas como assim, Felipe? Perdeu durante várias rodadas seus principais atletas, seus principais jogadores. E teve que tirar com ele da cartola, teve que se reinventar. Aí o professor, aí entra o Dorival Júnior com o seu staff. Parabéns, Dorival. Parabéns. Parabéns. Você é gigante, nós temos que enfatizar, nós temos que dar todos os méritos a você. Parabéns, Dorival. Falando um pouquinho de Corinthians, Dorival, Mateuzinho, partida gigante desse lateral direito. Partida gigante do Mateuzinho. Bidon fez a jogada do gol que deu a vitória. Só daí já é nota 9 pra lá. Fez a jogada do gol que deu o gol do título. Pra mim, um grande nome, sem dúvida alguma, Yuri Alberto. Que apesar de ter perdido aquele gol, fez um baita golaço e fez a jogada, fez a movimentação melhor. A jogada foi criada pelo Bidon, que deu um passe. Mas como é importante um atacante que não fica parado, um atacante que ataca o espaço. Ele atacou o espaço, ele fez o movimento de quem sabe. Recebeu a bola e deu passe. Mas sem dúvida nenhuma, um cara decisivo como é o Memphis Depay, super decisivo. Acostumado a vencer, acostumado a vitórias. Foi lá e decidiu o jogo. Corinthians campeão. Então esse é o que eu acho do jogo que aconteceu. Confesso que hoje não é dia pra você, quando é uma final, uma decisão, é complicado você ficar falando de tática. Ah, sim, não tem tática. Parabéns à torcida do Vasco, que mais uma vez fez uma festa incrível. São 14 anos sem ganhar título, vai pra, se não me engano, 15 anos sem ganhar título. Mas tá no caminho certo. Ano passado chegou na semifinal, esse ano chegou na final. Não tem jeito. Pra ser campeão tem que chegar. E mais uma vez, parabéns ao Corinthians. Ao torcedor corintiano que carrega esse clube, esses jogadores no colo. Fez uma festa linda quando eles saíram lá de São Paulo. E vão terminar o ano, sem dúvida nenhuma, festejando muito. Por esses 2 títulos importantes no ano. Que pra mim, o Campeonato Paulista é muito importante também. E a Copa do Brasil, ainda mais. Esse é o Fiel, comenta sua opinião, tamo junto, é nóis e vai Corinthians.